É a notícia que ninguém queria. Jogadores do São Paulo desfalcam o tricolor na reta final do Paulistão. Vamos comentar aí sobre isso. Tem informação sobre saída de jogador, tem também sobre o substituto dele aí já no tricolor. Vamos estar comentando sobre isso. Vamos falar também sobre o Alan Franco. Tem um monte de informação pra gente trocar ideia com vocês. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora aí pra mais um vídeo. E vamos começar o vídeo aí falando sobre um jogador que chegou chegando, né? Que quem tinha dúvidas sobre ele, irmão, já não tem mais, que é sobre o Oscar, tá? Vamos falar aí sobre o Oscar, porque eu já trouxe aqui algumas informações interessantes, tá? Sobre aí a minutagem dele no time do São Paulo, né? Sobre a estratégia, o que o Zubadia faz aí, né, cara, pra dosar, né, os minutos dele, porque ele é um jogador já experiente, tem 32, né, 33 anos. E olha só, um dos principais temas debatidos na chegada do Oscar ao São Paulo foi a sua readaptação física, depois de 8 anos jogando na China. O jogador voltou ao Brasil ciente que precisaria de atenção e cuidados especiais para retomar o ritmo brasileiro. Dos 4 jogos oficiais que realizou até aqui, ele só foi substituído no primeiro, que foi na vitória por 1-0 contra o Guarani, quando jogou por 65 minutos. Desde então ele jogou 3 jogos, tá? E foi substituído em nenhum. Isso que é uma estatística também interessante, né, cara? Somando aí 305 minutos em 3 partidas, que é também um ponto muito importante. Dos 4 jogos, e um ele foi substituído, foi na estreia contra o Guarani, e os outros 3 jogou, não foi nem 90 minutos, foi mais, né? Porque teve um jogo que teve mais de 100 minutos, outro teve 100 e pouco minutos, então foi mais de 90 aí que ele vem jogando, né, cara? Ele só foi substituído em um jogo. Para conseguir manter o seu camisa 8 em campo, o técnico Luiz Belgia e sua comissão técnica têm planilhado os trabalhos e os intervalos entre os jogos, tá? Então tem um trabalho aí especial, um trabalho específico, tudo planilhado, bonitinho, né, cara? Para utilizar aí o Oscar, né? Porque fora a questão que ele já tem 33 anos, como eu falei, ele é um jogador que vem de um nível competitivo, né, cara? De intensidade abaixo do que é o futebol brasileiro. Né? Porque evidentemente o futebol brasileiro é muito mais intenso, né, cara? Muito mais competitivo do que é o futebol chinês. Isso é uma coisa bem óbvia, né, cara? Então ele vem aí muito bem, não só na questão de desempenho em campo, mas também na parte física ele também vem respondendo muito bem. Ele sempre foi um jogador muito magro, né, cara? Ele não é aquele cara que é muito forte fisicamente, mas foi um jogador que sempre se cuidou, né? Não foi porque ele foi pra China que ele tava largado lá, muito pelo contrário. Tanto é que você vê que fisicamente ele tá voando, né? Tá voando, o que é muito bom aí, tá bom? Enfim, vamos avançando aí, rapaziada. Vamos falar sobre o Alan Franco, porque o Alan Franco vem desfalcando o São Paulo nos últimos jogos. E no último jogo contra o Mirassol, a gente ficou pé da vida, por quê? Teve jogo que o Alan Franco ficou de fora, né? Nem foi pro banco. Só contra o Mirassol ele tava no banco e não entrou, né? E todo mundo ficou, pô, o cara é reserva do Sabino, que não sei o quê. Informação aqui tá do Daniel Perrone, olha só. Muitos torcedores estão confusos com a ausência do zagueiro Alan Franco nos últimos jogos do São Paulo neste início de ano. O jogador não foi relacionado contra a Portuguesa e no clássico contra o Santos na Vila Belmiro. E ficou no banco de reservas contra o Mirassol, o que gerou algumas especulações. O Alan Franco não é reserva do time do técnico Luiz Beldia para a temporada. Segundo o que eu apurei, o jogador sentiu um desconforto muscular nos primeiros jogos e foi preservado para evitar complicações. Apesar da suplência na partida contra o Mirassol, o argentino é titular do time, tá? Então tá a informação que o Daniel Perrone trouxe, porque a gente já sabia que o Alan Franco ia, né, não tinha jogado contra o Santos, porque ele tava aí com desconforto muscular e o São Paulo resolveu preservar ele para ele não ter uma lesão grave, né? É aquele tipo de situação. Ó, se botar ele pra jogar, tem risco de machucar. Esse Paulo foi lá então e tirou ele do jogo, né? Mas pra preservar ali por causa de um desconforto. Aí ele volta contra o Mirassol e fica no banco e nem todo mundo, ué, como assim? O cara já voltou, tá no banco, o Sabino neste lado, todo mundo ficou, todo mundo não, muitos, né, reclamaram sobre essa situação, mas ele não virou reserva e nem tem cabimento isso, né? Eu acho que é até uma informação meio óbvia, né, que ele é titular do time, acho que isso aqui não tem como questionar. A zaga do São Paulo é Alan Franco e mais um. Provavelmente ali é o Arboleda, né, como vencendo, mas o principal da zaga hoje é ele, cara. Não só hoje, desde o ano passado, né? É impressionante a falta que ele faz, mano. Quando ele tá em campo, a zaga tá lá em cima, né, o nível é bem alto, e quando ele não tá, dá uma baixada,
A gente viu contra o Santos que a zaga do São Paulo teve uma atuação terrível, assustadora a atuação da defesa do São Paulo. E contra o Mirassol também teve muitas falhas defensivas. O gol que a gente tem é uma brincadeira de mau gosto, né, cara? Gabriel, né, meu xará Gabriel que joga no Mirassol, por receber a bola sozinho da pequena área, olha pro Rafael, por isso escolher o canto e fazer o gol que não tinha ninguém com ele, né? Então tá a informação, né, que o Daniel Perrone trouxe, de que, né, mas para preservar ele aí, ele não é reserva do time. É algo que não tem nem cabimento, né, pô? Imagina o Alan Franco reserva do Sabino? Isso aí não tem nem cabimento, não tem nem lógica. Tá bom? Ontem teve aí o último treino do São Paulo, né, cara, para fechar a preparação para o jogo de hoje contra o Bragantino, e teve visita aí no CT da Barra Funda. Olha aí, o técnico argentino Gustavo Alfaro, que comanda a seleção do Paraguai, esteve nesta sexta-feira no CT da Barra Funda para fazer uma visita ao volante Damian Bobadilla. Imagens da SPFC Play registraram uma conversa do treinador com seu compatriota Luiz Beldia. Alfaro esteve no CT acompanhado do seu auxiliar, tá? Então teve a visita então do Gustavo Alfaro, que faz um trabalho inclusive muito bom lá, né, cara? Ele chegou na seleção do Paraguai e o Paraguai ganhou um monte de jogo lá, né, cara? Ele tem ótimos números pelo Paraguai e ele foi fazer aí essa visita pro Bobadilla ontem aí na sexta no centro da Barra Funda. Não foi só no São Paulo que ele foi, né, cara? Ele foi lá no Palmeiras também para visitar o Gustavo Gomes, foi visitar também o Romero no Corinthians, né? Então é uma visita aí, né, que ele fez nessa sexta-feira também lá na Barra Funda no São Paulo, né? Fã de Bobadilla tá devendo esse ano, hein, cara? Acho que ele teve bons momentos na temporada passada e esse ano tá mal, né? Contra a Portuguesa ele deu um baita passe pro Rian contra a Portuguesa, foi. Ele deu um baita passe pro Rian fazer o gol e decidir, mas ele que entregou o primeiro gol, né? E além desse gol que ele entregou, o desempenho dele tá baixo. Sei que tem a galera que critica muito ele, criticar não tem problema nenhum, mas eu gosto bastante dele e acho que ele tem um teto de evolução muito alto, porque era um jogador muito jovem, já teve bons momentos, né? Como eu falei, tem uma galera que não gosta dele, mas enfim, questão de opinião, cada um tem a sua, eu tenho a minha e eu gosto bastante dele. Acho que é um jogador muito interessante, muito promissor e que tem muito a crescer aí ainda, tá bom? Bom, vamos lá, rapaziada, vamos avançando, vamos mudar o tema e vamos falar aí sobre Felipe Negrutti, porque temos aqui alguns bastidores interessantes, tá? Aí sobre o Negrutti, porque envolve também a questão do Santilon, que tem grandes chances de sair do São Paulo e retornar ao Belgrano. Vamos lá, temos aqui alguns pontos. Primeiro, o blog do São Paulo que trouxe, ó. A diretoria São Paulina conversou com o técnico Luiz Beldi e pediu mais oportunidades para o Negrutti no time principal do São Paulo, após a lesão do Hugo e também a provável saída do Santilon, tá? Então, primeiro ponto é esse, a diretoria do São Paulo pediu para os Beldi dar mais oportunidades para o Negrutti, porque o volante que já ia subir agora era o Hugo. Ele era um dos que ia subir, ele é o jogador que o Zubeldia, como eu vou falar, mais apreciava, tem até informação, né, usando a palavra que ele estava encantado com o Hugo, só que infelizmente, né, o garoto se machucou com 10 minutos na final da Copinha, irmão. Eu não vou lembrar agora qual a lesão que ele teve, vai ficar aí 8, 10 meses fora, só volta ano que vem, né, tipo assim, a pior coisa possível aconteceu com o Hugo, que tirou ele da temporada. Né, um moleque que eu subi agora, estava em ascensão, com moral, jogando bem, e acontece isso aí, né, então, com o Hugo fora e com a prova saída do Santilon, que a gente já vai falar mais sobre isso daqui a pouco, a diretoria pediu pro técnico, pediu pro Zubeldia dar mais oportunidades aí para o Negrutti, tá bom? Aí o que acontece? Olha só, o volante, neste momento, está de férias, tá? O Zubeldia vai ser uma aposta do Zubeldia para poder compor o elenco. Ele não está descartado para o jogo deste sábado contra o Red Bull Bragantino, tá? Então, ele está de férias, né? Mas não seria surpresa se ele estivesse pelo menos no banco hoje contra o Bragantino, porque como deve ser o time reserva, né? Aí deve ser naqueles moldes que aconteceu contra a Portuguesa. Vai só alguns titulares pro banco, né? O resto é composto por jogador da base, só que o Negrutti tá de férias, né? Aí vai, Gabriel, o cara tá de férias, já vai pro jogo assim? Aconteceu com o Rian, por exemplo. O Rian contra a Portuguesa estava de férias. Contra a Portuguesa, não foi? Foi. Antes do jogo contra a Portuguesa, quem estava treinando era o Matheus Alves e o Lucas Ferreira. Eles treinaram e se prepararam para o jogo da Portuguesa. O Rian, ele nem treinou, irmão. Tava de férias, nada chamaram ele foi, entrou no jogo, deixou o jogo pro São Paulo. Pode ser que aconteça com o Negrutti aí, né? Pode ser que ele componha o elenco do São Paulo aí, porque tem boas possibilidades do Santilongo deixar aí
o São Paulo, né? E, cara, tem algumas situações que chamam muita atenção, né, cara? A gente já comentou muito aqui, por exemplo, né, sobre a questão do... Principalmente quando o William Gomes foi embora, pô, o William Gomes vai ter pouca chance, né? Aí tu vai ver lá, vai ter pouca chance por quê? Porque o Ferreirinha e principalmente o Eric tava na frente dele, que é brincadeira de mau gosto. Um jogador como o Eric, né? O William Gomes não deve nada pro Eric, muito pelo contrário. O William Gomes é mais jogador, tem mais talento, aí decidiu já jogar pro São Paulo ano passado. E, né, se tem essa situação do Eric também do William Gomes, mas serve também para a posição de primeiro volante. Por exemplo, o que é que o Santilongo entrega que o Felipe Negrutti não entrega? Essa é uma questão, né, cara? Essa é a questão de jogadores aí medianos para ruins que tiram o espaço de jogador da base, né? O que é que o Negrutti deve pro Santilongo? Essa é uma questão, tu contrata um jogador desse, vai lá na Argentina ter que buscar, você tem que ter um moleque na base, que na pior hipótese, tá? Ele é do mesmo nível do Santilongo, porque pior que o Santilongo, o Negrutti não é. Se a gente sabe muito bem, né? E essa é uma questão que acontece muito, infelizmente, jogadores medianos para ruins, ocupar espaço que podia ser da base, né? Que muitas vezes tem jogadores mais talentosos do que os que estão lá, né? Como é o caso do Santilongo que eu citei e do Eric, né? Aí o que acontece? O Gabriel Sá entrega a notícia de que o Belgrano estava negociando já com o São Paulo a volta aí do Santilongo pro Belgrano, né? Voltando para a Argentina. Alguns portais na Argentina também trouxeram essa informação. Só que o Gabriel Sá traz outro ponto que é interessante. Ó. O Belgrano já tinha feito uma consulta para um retorno antes do começo da temporada. Mas o clube argentino recebeu uma negativa no sentido de que o Santilongo gostaria de permanecer no São Paulo e ganhar minutos com a camisa tricolor. Com o desenrolar dos primeiros jogos em 2025, no entanto, a possibilidade já começa a se tornar mais real, tá? Então, antes de começar a temporada, o Belgrano já tinha tentado repatriar o Santilongo, mas ele falou que não queria ir porque, né, começo de temporada, ele pensou que poderia, né, ganhar mais minutos, ganhar oportunidade, só que isso não aconteceu. Né? Ele jogou aquele jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né, que fizeram a misturada braba lá e botaram pra jogar, ele jogou aquele jogo. E jogou também contra a Portuguesa. E foi mal, né? Foi muito criticado aí. Então, cara, um jogador que ele é uma posição carente, né? Como assim é uma posição carente? O que é o primeiro volante do São Paulo? É o Pablo Maia. Só que o Pablo Maia vem de lesão e ele não vai jogar todos os jogos. Por exemplo, amanhã quem vai jogar? Amanhã a gente vai ter primeiro volante, por exemplo, né? Quem vai jogar é o Babadilho e o Marcos Antônio, que são os segundos volantes. A gente tem o Pablo Maia, o Santilongo e o Luiz Gustavo tá machucado. Então é uma posição carente. Por isso, né, que o Negrutti aí deve subir e pelo menos compor o elenco do São Paulo, porque hoje é uma posição carente. Só tem o Pablo Maia e o Santilongo que deve sair porque o Luiz Gustavo tá machucado. Hoje é uma posição aí carente, né? Verdade aí é essa, tá bom? Bom, vamos lá, vamos avançando aí. Vamos falar agora sobre seleção brasileira e convocação, porque temos notícias aqui, né? Que evidentemente para os jogadores são muito bom isso aqui, mas para o São Paulo, que é o nosso time, que é o que nos interessa, é muito ruim. A ESPN tinha trago uma notícia ontem de que 4 jogadores do São Paulo, né, cara, estão no radar do Dorival. O Lucas Silvestre estava na quinta-feira na Barra Funda observando os jogadores do São Paulo e ele informou para a diretoria do São Paulo, para a comissão técnica, que tem 4 jogadores na mira. Aí, né, que é o Oscar, o Alisson, o Pablo Maia e o Wendel. Aí, a ESPN traz aqui também sobre a situação de cada um deles, que isso aqui é muito importante. Vamos lá, ó. Nos casos de Wendel e Oscar, são um pouco mais específicos, já que os atletas estão retornando ao futebol brasileiro após longos períodos em outros países. Com isso, a seleção ainda não conta com a dupla para a data FIFA de março, quando o Brasil enfrenta a Argentina e a Colômbia, tá? Então, para a primeira convocação, que é mês que vem, em março, já tem 2 jogos de data FIFA, o Wendel e Oscar não vão, tá? Eles estão de olho, mas para ser colocado mais na frente. Para a primeira não, porque eles acabaram de voltar, né? O Wendel nem estava jogando no Porto, o Oscar vindo da China, acabou de chegar. Então, por essas circunstâncias, eles não vão ser chamados agora para ser convocados em março, tá bom? Já o Alisson e o Pablo Maia começaram o ano voando no São Paulo e também são avaliados pela equipe Canarinho, tá? Então, o Alisson e o Pablo Maia já tem um estágio mais avançado. Esses aí podem ser convocados. O Oscar e o Wendel estão de olho ali, mas é para convocações futuras, né? Sem ser aí essa primeira já de 25 que vai ser agora em março, tá? Aí, rapaz, o que acontece? O Alexander Vieira trouxe aqui uma informação, né? Que ela é muito preocupante aí pra gente. Olha só. Existem grandes chances do Alisson ser convocado na primeira convocação de Dorival Júnior de 2025.
que vai ser já agora em março. E ele preocupa para a reta final do Paulistão, tá? Inclusive, né, ele trouxe aqui, ele botou aqui que existem grandes chances do Alisson, mas ele chegou a cravar, tá? Ele falou que o Alisson vai ser convocado pelo Dorival para essa convocação de março agora, né, para jogar contra a Argentina e também contra a Colômbia. Ele chegou a cravar, né? Então tem grandes chances mesmo aí dele ser convocado, e quem for convocado vai desfalcar aí o São Paulo na reta final do Paulistão, tá? Porque, né, o Paulistão vai acabar sendo no final de março, né? A final é dia 27, se eu não estou enganado. Então, quem for convocado para a seleção, pode ser o Alisson, pode ser o Pablo Maia, vai desfalcar o São Paulo na reta final. Óbvio, tem que saber se o São Paulo vai chegar na semifinal, né? Espero que chegue. Se chegar na final e for convocado, vai desfalcar o São Paulo. Aí é uma questão que preocupa, né, cara? Porra, tu chegar em final de campeonato, semifinal, né, clássico, importante, São Paulo e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Santos. Aí, cadê o melhor jogador do time, um dos melhores, que eu acho? Tá na seleção. Aí tu vai ver, o cara tá no banco, nem entra. Isso acontece muito, né? O Rafa foi pra Copa América, desfalcou o São Paulo por um mês inteiro e nem entrou em campo. 0 minutos em campo pela seleção, o cara lá no banco, só esquentando o banco. E a gente aqui com o Jandrei, cara. Isso é muito complicado, cara. Muito complicado. Então, é aquela notícia que ninguém queria ir aí, que é essas questões das convocações. Ah, Gabriel, mas convocação é bom pra valorizar o jogador. Cara, rapaziada, sinceramente, cara, desfalcar o meu time pra ir pra seleção eu não vejo com bons olhos de forma alguma, tá? De forma alguma. E óbvio que pro jogador é espetacular, todo jogador sonha ir pra seleção, mas, cara, eu, com todo respeito, pô, do mundo, né, é bom até eles serem vinculados, porque significa que eles estão entregando no São Paulo, né, mas, olha, é muito ruim pro São Paulo, irmão. Olha, mesmo falando com vocês, cada dia que passa tem mais bronca de seleção, cara, porque o jogador vai pra lá, você pode ter uma história que o jogador vai pra lá, aí se machuca, aí vai pra lá, já perde jogos aqui, né, no nosso time, no caso, no São Paulo, enquanto na seleção. Cara, olha, eu vou te contar um negócio. É um negócio assim muito chato, muito bizarro e que só prejudica os clubes. Na verdade, a seleção brasileira só prejudica aí os clubes. Tá aí a notícia que ninguém queria, tá? Então, irmão, o Alisson deve ser convocado e vai desfalcar o São Paulo muito provavelmente na reta final do Paulistão. Torcer também para o Paulo Maia não ser convocado, né? Porque já imaginou a gente jogar um clássico na semifinal e chegar na final também e não ter os dois volantes, Alisson e Paulo Maia? Aí é brincadeira, né, cara? Convenhamos, né? Dois melhores do time, aí seria sacanagem. Porque eles dois têm grande chance de ser convocado. O Oscar e o Willian não, porque eles acabaram de chegar. Meu parceiro, é isso. Dá aquela moralzinha, se inscrevendo no canal, deixando seu like. Falou, tamo junto e saudações tricolores.